Então, boa noite a todos, queridos amigos, da Semana de Autoconhecimento, aqui da Faculdade Teológica Kepi Pacheco. Meu nome é Fabrizio Bigliotti. Eu estou aqui com o meu querido amigo e professor Thomas Sampaio, né? Então, nós estamos aqui hoje para falar de artes no geral e de música, né, Tomás? Da importância da arte nas nossas vidas, e sendo que falamos de autoconhecimento, como as artes elas sejam um elemento muito importante na nossa vida, mas que muitas vezes passa meio batido, né, Tomás? A gente não dá muita, às vezes, muita importância a elas. E como também as artes e a música especificamente, elas representam um elemento de conexão que existe entre nós, seres humanos, e o ser divino, né? Norberto Kepp, no livro Sociopatologia, cuja leitura recomendo. Enfim, é um livro muito importante porque mostra como as artes, e nós vamos falar de música mais hoje, mas as artes no geral, elas sempre foram usadas na história da humanidade como elemento nas cerimônias religiosas, nos rituais religiosos, justamente por conhecer esse poder, né, de religar, reconectar o interior do ser humano com o ser divino, de uma forma mais, até diria, consciente. E sabemos também, assim como na antiga Grécia, né, as artes e principalmente a música fossem utilizadas como, digamos, um elemento, seja para religar o ser humano a Deus, como também um elemento terapêutico, né, Tomás? As artes, a música, o poder terapêutico da música era conhecido bem na antiguidade, né? Não é uma coisa, uma novidade de agora, né? Que agora está muito na moda, a arte-terapia, a musicoterapia, mas, na verdade, esse poder das artes da música é bem sabido, não é, Tomás? É isso mesmo. Boa noite a todos. Música e saúde, música e sagrado, né? Andam juntos, e hoje nós vamos estudar um pouco isso, como que funciona, né? Essa questão terapêutica, mais na prática mesmo, né, Fabrício? Então a gente sabe que desde a Grécia Antiga, né, a música é usada como um elemento de cura, né? E hoje nós sabemos, através da ciência trilógica, isso é muito estudado, muito aplicado aqui nas faculdades trilógicas, que o elemento de cura mesmo e de equilíbrio, né, que as artes têm. Os cursos da Faculdade Trilógica Kepi Pacheco são sempre muito, muito ricos de artes, justamente estando cientes dessa ligação, né, que existe entre o mundo físico e o mundo metafísico, a transcendência, né? E todos os cursos, né, da nossa faculdade possuem ligação com as artes, né? As artes estão presentes em todos os cursos exatamente por esse ponto de equilíbrio. Agora, eu gostaria de mostrar o PowerPoint. Não estou vendo o meu PowerPoint aqui. Muito bem. Então, Tomás, vamos começar com o livro Sociopatologia, esta frase que talvez nos ajuda a entrar um pouquinho, né, no nosso assunto. Vamos lá. Então, do livro Sociopatologia, Norberto Kepp escreve o seguinte: a arte é o elemento que... a arte é o que existe de maior utilidade devido ao seu aspecto fundamental de trazer equilíbrio para o ser humano. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso, e depois, aos pouquinhos, vamos entrar na música, tá? Mas, assim, a arte e a estética, né? Por exemplo, Norberto Kepp resgata muito esse conceito de estética, que vem da antiga Grécia, né? Estética, a estese, sabiam? Eu já falo muito nas minhas palestras, nas minhas aulas, né? Sabe o que significa? Significa percepção. Percepção. Então, quando falamos em estética e artes, a gente não fala, Tomás, só sobre a beleza, assim, a gente às vezes pensa nas mulheres que se maqueiam, né, maquiagem, roupa, que também faz parte, claro, né? Não negamos isso. Mas a gente
vai um pouco além na trilogia analítica, né? A estética como percepção nos traz o quê? Uma consciência. Vamos dar um exemplo rápido, né? Olhem, todo mundo que está nos ouvindo, pense bem assim. Estamos falando de autoconhecimento, então, por exemplo, vamos pensar o que nós pensaríamos se nós entrássemos numa casa de uma pessoa, uma casa que é totalmente bagunçada, uma bagunça, roupa jogada para cá, livros jogados para lá, até sujeira. Que impressão vocês teriam entrando em um ambiente assim? Agora, não é uma questão de julgamento, né? Não tem julgamento nisso, mas é realmente pensar objetivamente. O que nós pensaríamos, né? Então, pense. De repente, a gente, de vez em quando, deixa um pouco bagunçadinho o nosso quarto, né? A mesa, né? A mesa. Nos homens, por exemplo. Isso não acontece comigo. O carro. No carro. Eu me lembro sempre de Tomás, de uma aluna que falou assim, quando estávamos falando sobre este assunto, uma aluna falou: meu Deus, o meu carro é um armário, é uma sapateira, tem de tudo. Ela assim se tocou, que estava o carro dela estava muito bagunçado, né? Muito cheio de coisa. Muito cheio de coisa. E um outro aluno, sempre numa outra aula, quando mostrei umas imagens, por exemplo, de uma casa bagunçada, de um quarto bagunçado, ele falou: meu Deus, ele morava numa kitnet, assim, falava: meu Deus, a minha kitnet está totalmente bagunçada. E aí, a semana seguinte, ele voltou na aula e falou: professor, eu arrumei tudo. Então, a consciência, vejam bem, quando se fala em estética, a gente fala em percepção. E na questão, por exemplo, às vezes da bagunça, né, a gente perde muitas vezes, né, a percepção que a gente está no meio de uma certa confusão. Então, o problema não é ter o problema, a questão é perceber, porque como é que vai ser a hora que a gente começar a fazer aquela limpeza, arrumar tudo? A gente não se sente bem. Parece que a gente se livrou, né, de um peso. Tanto dessa limpeza ali do ambiente, né, Fabrício, como também a limpeza sonora. Né? Quando nós estamos no silêncio, por exemplo, né, ninguém gosta de dormir com barulho, por exemplo. Né? Com carro, com ônibus, com buzina, enfim. Então, quando nós temos contato, né, com a limpeza sonora também, nós vamos ver um pouco isso hoje. A gente tem mais consciência também, né, do quanto barulhento nós somos no dia a dia. Sim. Justamente, então, a poluição sonora, né? Também. Poluição sonora. Principalmente nas grandes cidades, isso é muito comum. Bom, então, isso só para entender, então, como as artes, a estética, num sentido mais amplo, possa ser um elemento que nos traz muita consciência, né? E que, então, por exemplo, quando a gente fala em estética, muitas vezes, em artes, assim, por exemplo, como a gente arruma uma coisa, pode ser um exemplo de estética. Não é somente pensar as pinturas nos museus, as músicas, etc., mas a estética como algo que é parte do nosso dia a dia também nesse sentido. Isso é muito importante. Então, essa consciência que vem pela percepção, por exemplo, de uma cidade que pode ter, por exemplo, áreas muito assim, decadentes, degradadas, enfim. E o que nós podemos fazer justamente para poder, digamos, melhorar tudo isso? Porque isso não é só a nível individual, né? Dá muita consciência, mas isso também é uma questão também que pode ser, digamos, corrigida a nível social, né? Corrigida, e depende de cada um, né, Fabrício? Se a gente cuida da nossa calçada, por exemplo, parece uma coisa boba, né? Mas se nós cuidamos da nossa calçada, que está ali em frente à nossa casa, nós estamos fazendo um ato bom, não só para nós, mas para a nossa comunidade ali, né? E é algo que está inteiramente ligado com a saúde também, né? A gente não pode pensar, essa calçada é a prefeitura, o dever dela. Não, cada um tem o seu dever nesse sentido da estética, né? Sim, inclusive, você falou uma coisa, é um ato bom. Então, isso mostra que, por exemplo, a questão da estética da percepção não pode ser desvencilhada do bem.
que precisa esses elementos ir juntamente, tá? Então vejam bem que a ideia de estética é muito maior. Por exemplo, então essa ideia de estética remete a uma questão interna do ser humano, né? Vocês percebem, né? Por exemplo, como que é um ambiente de trabalho se, por exemplo, uma pessoa é muito agressiva? É bom, dá para trabalhar bem, dá para como é uma casa, por exemplo, se uma pessoa é também agressiva, etc. Então, vocês veem que se vocês depois pensam numa pessoa agressiva, não é, Tomás? A gente não tem a impressão que a pessoa agressiva seja uma pessoa equilibrada, mas que há aí alguma coisa que precisa ser conscientizada, não é verdade? Tudo fica dissonante, né? O ambiente fica muito dissonante. Energeticamente, o ambiente fica dissonante. Então, também, uma atitude boa de conciliação é uma atitude estética, né? Porque vocês querem um exemplo? Eu gosto de umas provocações, mas né, não. Então, por exemplo, pensem em duas pessoas famosas. Eu já dou a sugestão. Pensem em Gandhi e pensem em Adolf Hitler. Ok? Digamos assim, talvez em termos de beleza estética física, nenhum dos dois era um exemplo não era um Apolo, como falamos na Itália, um deus grego, tá? Mas eu quero mostrar para você um outro aspecto. Se vocês pensam em Gandhi, vocês associariam Gandhi ao quê? A uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? A uma pessoa bonita ou a uma pessoa feia? E o Hitler, vocês associariam a uma pessoa bonita ou a uma pessoa feia? Então, pense um pouco nisso. Eu vou perguntar para o Tomás que vai me responder. Então, se eu falo para você, Tomás, Gandhi, você associaria ao quê? Eu associaria a um ato bom, né? Uma pessoa boa. Uma pessoa boa e, portanto, bonita, né? Portanto, com ações belas, né? A gente liga o belo com o bom. Sim. E o Hitler? E o Hitler, a maldade, né? Ao que é desastroso. O que é desastroso. Então, vocês veem que a beleza, por exemplo, não depende necessariamente só de uma beleza física, mas depende principalmente dos atos, né? Então, isso que acho que é muito importante. Bom, vamos continuando um pouco nos nossos slides. Aqui, nós temos um esquema. Vamos entrar um pouco na música, né? Tomás, você quer explicar este esquema que você conhece bem do livro Sociopatologia? Então, isso é um esquema do livro Sociopatologia, né? O esquema de Norberto Kepp, que a melodia de uma música, em harmonia com o ritmo, se dá a verdade, né? Então, a gente até poderia dizer que a melodia seria a parte do sentimento, né? Da intuição, a parte mais intuitiva. E talvez a parte rítmica, né? A parte mais racional, né? Então, ali há uma dialética, né, entre a melodia, o sentimento e o pensamento, o ritmo. E isso em harmonia se dá o elemento da verdade aí, né? Ou o belo, né? A gente poderia até colocar, né? Então precisa ter um equilíbrio, né? Norberto Kepp, ele sempre fala, né, que tem 3 elementos fundamentais da nossa essência. O primeiro é a bondade, segundo a beleza, a segunda a verdade e o terceiro é a beleza, né? Amor sentimento, pensamento e ação. Então, se a gente começar um pouco a fazer um paralelo, né, com os elementos da música, esses 3 elementos da nossa essência, a gente pode ver que nós fomos criados justamente para receber esses elementos, né, da música. Quer dizer, por exemplo, falando em sentimento, não? Quando vocês se lembram de uma música, vocês gostam de cantarolar alguma coisa? Então, voltando à questão um pouco da música, entrando um pouco mais assim, nós somos, de alguma forma, criados para receber esses elementos da música, não é? Por exemplo, se eu fico... Vocês gostam de cantar? Bom, deve ter músicos, artistas aqui que nos estão acompanhando, ou pessoas que gostam, de alguma forma. Quando vocês cantam uma música, vão cantar. Qual é a primeira coisa que vocês cantam? Vocês vão cantar a melodia da música, vão cantar o ritmo ou vão cantar a harmonia?
Nós cantamos o quê? Vamos lá. Primeiro, a melodia, né? A gente sempre canta a melodia numa canção, né? Eu sou italiano, por exemplo, a gente gosta de cantar canções antigas, como Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Me perdoem os cantores, tá? Mas quando nós cantamos uma melodia, nós não cantamos apenas a melodia, que está mais ligada, é claro, àquela parte do sentimento, aquela coisa que nos lembra, aquela situação da infância, aquela situação da vida, né? Sempre automaticamente vem aquela lembrança, como se a gente estivesse vivendo agora aquele momento. Mas a gente não canta só a melodia, mas canta o ritmo juntamente, né? O ritmo está intrínseco, não né, é? na melodia. Eu não posso... melodia. eu não posso cantar uma melodia sem que ela tenha um ritmo, senão fica uma coisa meio solta, né? Uhum. Então, quem canta os males espanta. Exatamente. Então, percebe? Então, nós temos esses elementos já automaticamente. E quando nós ouvimos isso, já automaticamente reconhecemos. É uma coisa que é automática. Tá? E a harmonia, é claro, para quem é músico, a harmonia seriam os acordes, mas não é só isso, é o equilíbrio que existe. A harmonia também entre a melodia e o ritmo. Né? Então, isso que é importante. Tomás, você queria falar alguma coisa? Acho que é importante a gente dizer também que a música ela se torna assim deficiente, vamos dizer assim, quando se tira um desses elementos. Há músicas que não há melodia, né? São pontilismos, né? São pontos de notas, vamos dizer assim. E há músicas também que tenta se tirar o ritmo, né? Deixar mais parada, assim. Então ela se torna desagradável também, né? Então a gente nota que todo o ritmo, toda a melodia, ela precisa estar em dialética, em harmonia com o ritmo, né? Melodia e ritmo juntos. Pessoal que nos está acompanhando, estão vendo como, por exemplo, a música, e as artes no geral, e a música mais especificamente, elas remetem a uma dimensão que não é apenas estética exterior, mas é uma dimensão interior. A gente se sente bem, a gente descarrega, a gente relembra situações da vida. Vocês têm com certeza uma música que preferem, não? Que lembra uma época da vida. Quando vocês ouvem esta música, não acontece alguma coisa interessante que vocês revivem aqueles momentos especiais como se fosse agora? Aquela coisa aconteceu anos e anos atrás, mas parece que vocês vivem a coisa como se acontecesse agora. Até cheiros dá para relembrar, né? Quando a gente ouve as músicas, né? Então, as artes e as músicas estão profundamente ligadas à nossa vida interior. Isso que é uma coisa devido a esse, chamamos dialética, esse diálogo entre esses elementos que na música são essenciais. Então, continuando, Tomás, pode ler, por favor? Então é mais um trecho aqui do livro Sociopatologia. O belo é sempre dialético. Na música, advém da união da melodia e do ritmo. Na escultura, da forma com a proporção. Na pintura, o belo é constituído pela forma e cor, ou tonalidade. No romance, pela junção da história com a narração. Entre os dois valores, deve existir a harmonia, e isso causa a veracidade da obra de arte. Que é algo que, então, a gente consegue entender, né? A gente consegue entender justamente pelo que eu falei, por causa desses elementos. Então, vendo no próximo gráfico, gostaria de... É um gráfico muito interessante, usado por Norberto Kepp em seus programas de TV. E nesse gráfico nós podemos ver a formação do ser humano, né? Nós estamos falando dos 3 elementos essenciais da essência, né, do ser humano, que inclusive Norberto Kepp resgata, né, da Grécia Antiga, né, Platão, etc. Mas Norberto Kepp dá um passo adiante nesse sentido. Bom, sentimento, amor, né, raciocínio, verdade, estética, beleza. Esses 3 elementos, eles constituem um tripé
que é necessário para que nós possamos captar esta energia escalar que vocês veem ao redor, né? Que é a energia, por Nikola Tesla, escalar, por Norberto Keppe, energia essencial, que é a energia que é emitida, vem do Criador. É uma energia criadora e de manutenção. Tudo o universo é criado, é baseado nessa energia, que também mantém o universo em vida, inclusive a vida do ser humano, né? Isso, e essa energia, ela é magnética, né, Fabrício? Tanto é que quando a gente assiste um concerto ou um show musical que é ao vivo, né, normalmente ao vivo, a gente se sente bem, a gente sente essa energia muito forte, né? Tanto é que depois das pessoas irem, por exemplo, numa sala de concerto, elas querem, depois desse concerto, fazer algo bom, né? Ter alguma ação boa. Isso. Então, essa ligação da arte com a virtude, né? Ação boa. Isso. Gente, vocês já imaginaram se a partir de hoje tudo isso não existisse mais? Acaba a música, acaba a arte, tudo. Como que seria a nossa vida, né? Impressionante, né? Mas a gente não dá muita importância no nosso dia a dia a isso, né? Porque acha que, mas qual que vai ser a aplicação disso no meu dia a dia? A gente vai falar um pouquinho disso no final, tá? Agora eu gostaria de fazer uma pequena mini experiência para vocês, né? De ouvir algumas músicas, para mostrar para vocês esta conexão que existe justamente entre a música, no caso específico, o ser humano, a interioridade do ser humano e também a saúde do ser humano. Porque isso pode, também a música pode ser um elemento altamente terapêutico, que ajuda o ser humano na saúde, mas também, se faltarem alguns elementos, ou, enfim, vamos ver o que acontece também no sangue, no nosso do ser humano. Nós temos uma pesquisa interessante que depois vou mostrar. Mas vamos primeiro ouvir assim umas pílulas de algumas músicas. Eu não vou falar qual é a música. A primeira é uma música clássica. Eu gostaria que o Paulinho passasse, que aí depois a gente vai comentar com vocês. Prestem atenção. Então, a gente, por motivos que eu não vou falar quais são, não pode mandar assim ao ar mais que isso. Quais sentimentos, sensações essa música despertou em vocês? Né? Uma música bastante imponente, etc. Vamos esperar um pouquinho. Você quer comentar alguma coisa, Tomás, a respeito, enquanto vamos ver algumas reações? Vamos aguardar o que o pessoal fala aqui, né? Mas eu acho que esses elementos, né, que estão contidos na música, muitas vezes a gente não tem nem ideia, né, racional, mas a gente sente, né? Muitas vezes nós não precisamos ser músicos para sentir o que aquela música passa, né? O que aquele determinado som nos transmite, né? Então há muita discussão, inclusive nas academias, né, nas universidades, né, Fabrício, sobre a influência, né, do sentimento da música ou do raciocínio, né? Então a gente pode dizer, né, que música é essa dialética, né, entre razão e emoção. Né? Estão vendo, gente, é interessante, né? Como a música desperta tantas emoções, tantas sensações, né? E não é que todo mundo comenta do mesmo jeito. Existe, digamos assim, um certo consenso nos comentários, mais ou menos. Mas depois sempre alguma pessoa comenta alguma coisa diferente, né?
Então, eu faço uma pergunta para o Tomás. Tomás, por que você acha que as pessoas, mesmo ouvindo o mesmo tipo de música, elas às vezes respondem coisas diferentes? Então, cada uma tem a sua experiência, né, Fabrício? Mas a gente pode dizer que o elemento ali que rege, vamos dizer, aquela composição, aquela intenção do artista, né, ele é universal, né? Uhum. A verdade, ela é uma para todos, né? Então, mesmo que as pessoas tenham experiências de vida diferentes, né, elas sentem de alguma forma lá no universal, né? E isso vai de acordo com o pensamento dela, a filosofia de vida dela, né? E às vezes, assim, a pessoa justamente comenta de forma diferente a música, diferentemente de outras pessoas, justamente porque ela não somente está ouvindo uma mensagem que é trazida pela própria música, mas porque a música é um espelho da nossa alma. Então a gente vê naquela música também o que a gente tem no nosso interior. Por isso que a música é altamente terapêutica, porque desperta a consciência do que também existe no nosso interior. Ok? Tem os dois lados. O que o artista transmite e o que a gente, digamos assim, Aprende, né? aprende, quer dizer, o que vai sentir em relação àquilo, né? É um espelho. Então, essa era a música do Antonin Dvorak. Esse é o Antonin Dvorak, e de alguma forma é a Sinfonia do Novo Mundo, número 9, com certeza. Agora, vamos tirar o PowerPoint. Eu não queria mostrar esta coisa aqui que passou. Ok. E vamos ouvir agora um petisco mesmo de uma outra música. Atenção, mesma coisa. Prestem atenção, se concentrem os poucos segundos que vai passar e coloquem suas opiniões ou visões ou sensações. Tem uma pergunta aqui antes, pode ser, Sim, Fabrício? só um momento, Paulino. Aqui tem uma Uma pergunta. pergunta aqui interessante, ó, da Lilian Alves, né? Por que tem músicas que dá uma tristeza que até dói? Então, Lilian, eu espero que o que eu falei antes já respondeu, né? Mas é claro que as músicas elas despertam sentimentos, sensações. Então é o que a gente também muitas vezes tem dentro, nos dá consciência. E a música às vezes tem mesmo esta paixão, esse pathos, né? Então, esse desperta uma coisa que às vezes a gente até associa às situações nossas da vida, né? Muitas vezes a gente tem lembranças, né, Tem Fabrício, lembranças. inclusive de ações que a gente fez, né? E que muitas vezes a música tem talvez como eu posso dizer, essa proeza, vamos dizer assim, né? De despertar coisas, inclusive ações que a gente teve no passado, né? Ou alguma ação que a gente está tendo no presente, ações que não são tão boas, né? Que são às vezes nefastas, e aquela música ela traz à tona essa consciência para nós, né? E isso é muito saudável. Ou até, por exemplo, faz pensar um ente querido que não está mais conosco, enfim, são mil com saudade, facetas, né? Que acontece. Agora, vamos ouvir a próxima música. Eu peço concentração, tá? Vamos lá. Vocês perceberam que essa é uma música claramente do gênero heavy metal, e me perdoem os amantes, eu era um roqueiro, tá? Então não sou um santos também, não sou um santo, mas assim, eu justamente comecei a pesquisar na base de muitas experiências que eu tive. Esta é uma banda conhecida, a banda Slipknot, né? Que já aparece de uma forma teatral, mas meio assustadora, né?
E a canção se chama Psychosocial, psicossocial. É interessante o nome da canção, né? Psicossocial. Agora, se vocês forem comparando a música anterior a essa música, pelos comentários, eu não queria assim assim, exagerar, mas parece que essa segunda música é como se impedisse uma certa introspecção, né? Então, uma certa agitação, uma coisa externa, mas a dificuldade da pessoa entrar em contato com o próprio interior, né? A batida até, eu faço experiência, depois vou explicar no microscópio de campo escuro, mas algumas pessoas comentam assim, não, mas a batida é legal, assim, mas depois a música, ela carrega consigo uma energia, né, que desperta muitas questões também em nós, né? Você queria comentar alguma Não, que coisa? isso, nós não estamos assim, nós estamos lendo aqui os comentários, né, e nós estamos trabalhando muito com essa questão da percepção, né, isso é importante deixar bem claro, porque na primeira música, né, os espectadores aí escreveram as percepções, né, como nós estamos falando de estética também, e não só a estética visual, né, mas a estética interna e a sonora também, né, auditiva. É importante dizer que a gente está constatando, né, essas percepções que vêm de vocês que estão nos assistindo aí, né? Que são espontâneas, então Isso, são isso que é espontâneas, isso é importante. importante. Então, a gente não quer entrar absolutamente na questão de gostos. Isso é uma questão, Isso. eventualmente, a ser tratada em outro momento, mas, assim, é mais agora a percepção. Então, essa questão também que é importante, é do tipo de música que a gente escuta também. Pelo tipo de música que a gente escuta, a gente também vai se conhecendo e vai conhecendo muitas coisas também da vida do mundo. Isso, inclusive, né, Fabrício, falando como nós estamos numa faculdade, né, e nós falamos aqui também de ciência, né, muito de ciência, algum comentário aqui falou, me trouxe dor de cabeça, né, muitas músicas realmente causam, né, a vasoconstrição periférica, né, no cérebro, né, então realmente causa dor de cabeça mesmo, muitas músicas, né. E a gente vai ver daqui a pouquinho, né, no experimento do sangue, né, inclusive, Sim. Como que isso se dá. Né? Isso é importante, né? E outras músicas, né, acalmam mais, outras trazem sentimentos mais de empolgação, né? Outras agitam, enfim. Então vamos, sendo que não temos muito tempo, mas vamos relaxar mais ouvindo uma terceira música. Paulino. Então, aguardamos os comentários sobre esta música, claramente foi escolhida de propósito, mas eu gostaria, assim, enquanto esperamos os comentários, vocês mostrar a nossa pesquisa. Vamos, Paulinho, com o PowerPoint. Então, esse era o Johann Sebastian Bach, era uma música barroca, da época barroca, que em português é traduzida mansamente, pastam as ovelhas, né? Eu achei essa tradução. Então, justamente considerando o que o Tomás falou, né? Por exemplo, tem muitas pesquisas no mundo que nos mostram uma questão importante, né? Sobre a influência de certas músicas que têm um ritmo muito insistente, não somente do gênero heavy metal, mas também de outros gêneros, mas que tem este ritmo que insiste muito, por exemplo, trabalha muito na parte esquerda do cérebro, que é a parte da lógica, né? Enquanto a parte direita do cérebro é a parte do sentimento, da emoção, o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo é a parte da lógica. Então, foi descoberto em várias pesquisas que, por exemplo,
a pessoa que ouve certos tipos de músicas num volume muito alto, com um ritmo muito insistente, começa a ter uma produção de adrenalina muito intensa. O que é adrenalina, gente? É um mecanismo de estresse. Quer dizer, o nosso corpo, quando sente que tem alguma coisa que vem de fora, claramente, que o ataca, se defende, então começa a produzir esses hormônios, a adrenalina. Então, isso provoca contração, isso provoca também, em casos mais sérios, excesso de produção de adrenalina que é transformada em um outro composto químico chamado adrenocromo. Esse adrenocromo, ele equivale quase ao LSD, ao ácido lisérgico. Então, a pessoa que fica muitas horas nesse rave parties, por exemplo, ouvindo a alto volume esta música, ela automaticamente é como se dopasse, não precisa tomar necessariamente drogas ou beber álcool, etc., porque já esse mecanismo é estimulado. Tem pesquisas a respeito disso. Bom, vocês todos conhecem provavelmente o Masaru Emoto, né? O cientista japonês que fez a pesquisa dos cristais de água e como eles reagiam a diferentes tipos de música. Com a música clássica aparecem cristais bonitos, com a música heavy metal o cristal some. Eu vou um pouquinho na frente, depois posso voltar? Falem assim. Aqui era a pesquisa do Masaru Emoto, né? O cristal de água, quando tocavam uma música do gênero heavy metal, vocês estão vendo que não tem nada aqui, né? Feita com microscópio de campo escuro. E aqui temos os cristais fotografados pelo Masaru Emoto ao tocar a Pastoral de Beethoven e a área da quarta corda do Bach. Olha que bonitos, etc. Então, observando esta pesquisa do Masaru Emoto com o Dr. Roberto Giraldo, que infelizmente não é mais conosco, nós tivemos uma ideia. Mas então, qual é o elemento que compõe o nosso organismo, principalmente? Não é a água, o líquido, né? Então, se isso acontece com os cristais de água fora, o que vai acontecer quando uma pessoa, né, Tomás, de alguma forma, ouve certos tipos de música? Bom, aí com esse microscópio de campo escuro, com o Dr. Giraldo no começo, o Dr. Marco Lira, a doutora Julieta Villarreal e Inger Thors, começamos uma pesquisa interessante. Eu vou mostrar assim só 3 slides de reações de candidatos que digamos, fizeram essa experiência. Aqui, só para entender, aqui nós temos um sangue de uma pessoa normal, que está bem, né? Nós vemos aqui um glóbulo branco aqui no centro, né? E os glóbulos vermelhos são estas células redondinhas que provavelmente muitos de vocês já conhecem pelas palestras que foram já dadas, né? A característica do sangue, de um sangue equilibrado, é que mais ou menos os glóbulos vermelhos são redondinhos, estão vendo, né? Mais ou menos têm todos o mesmo tamanho. Então, digamos, e tem geralmente uma proporção de um glóbulo branco a cada 500, 600 glóbulos vermelhos. Uma outra partícula que foi descoberta pelo Antoine Béchamp, e depois pesquisada também no século XX por Günther Enderlein, um cientista alemão, e mais recentemente por Norberto Keppe, junto com o Dr. Roberto Giraldo, é que essa partícula, esse pontinho branco, as microzimas, chamadas microzimas, ou endobiontes ou energinos, que no estudo de Norberto Keppe, junto com o Roberto Giraldo, representam, digamos, a primeira manifestação no sangue da energia escalar. Ok? Então, isso é importante lembrar. Então, vamos ver um pouco o que aconteceu nesse candidato. Quando o sangue a pessoa está tensa, praticamente o sangue forma esses chamados rolô, que são glóbulos vermelhos em forma de pilhas de monedas. Ficam todos apinhocados. Muito estresse. Muito né? estresse. Já a imagem mostra muito estresse, né?
Bom, eu acho que não vai dar tempo para... Dá para voltar atrás? Isso. Então, o que acontecia nas nossas experiências, não dá para mostrar os vídeos, mas assim, acontece que geralmente quando uma pessoa ouve essa música daquela banda, né, que vocês ouviram um pouco rock, o sangue fica assim. E dá para voltar naquela anterior? E o sangue da pessoa, geralmente, que ouve a música clássica, depois da música clássica, volta ao normal. Isso mostrando que, de alguma maneira, o tipo de música que nós ouvimos tem sim um efeito terapêutico, tá? E isso é muito importante. É óbvio que existem também outros casos, mas uma coisa que nós observamos, assim, até nos vários candidatos que participaram da pesquisa, é que uma das coisas que acontece com muita frequência, por exemplo, é que depois de ter ouvido, por exemplo, a música do gênero heavy metal, as microzimas, que são estas particulinhas, que está aqui, estes pontinhos, que seriam a energia, a manifestação da energia no sangue, elas vão diminuindo, né? Então, isso mostrando que está acontecendo alguma coisa a nível energético na pessoa. Assim como, por exemplo, se os glóbulos vermelhos ficam assim, isso significa que há uma perda de energia, né? A gente poderia falar uma entropia, né? A pessoa está perdendo energia. Então, não é uma questão aqui de gosto ou não gosto, é uma questão científica, né? Então, o que a gente queria mostrar, Tomás, hoje, é esta relação que existe entre, por exemplo, a arte, música, ao nosso interior e a nossa saúde psíquica e física. É claro que a gente precisaria de aprofundar mais, mas para isso, os nossos cursos. Então, nos nossos cursos de gestão de conflitos, como também no curso de pós-graduação de artes, nos nossos cursos de extensão, nós vamos assim mais a fundo também nessas questões que, inclusive, são de muita utilidade na nossa vida, acredito. E, inclusive, que nos trazem uma visão muito mais bonita da vida, não é, Tomás? Sim, sem dúvida. Pode ajudar muito, porque, gente, a música é uma coisa incrível, as artes são uma coisa incrível. Isso, e esse aspecto científico da música é o que nós estudamos com mais profundidade nos nossos cursos de pós-graduação aqui da Faculdade Trilógica. Então, gente, eu agradeço a presença de todos vocês, a paciência. Nós estamos muito felizes sempre quando podemos ter esta chance, não, de falar dessas questões, né? Que acho que são de extrema importância. E, vejam bem, a importância da arte na nossa vida. Como que seria um mundo, né? Uma civilização do futuro, com música, artes, etc. Como que seria? Ninguém gostaria de fazer guerra mais. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Olá, bem-vindos! Nós temos na FATRI o curso de pós-graduação Gestão de Conflitos, o estudo da psicossociopatologia de Norberto Keppe. Gestão de conflitos vai ajudar você a lidar com os conflitos que todos vivemos no nosso dia a dia. Desde cedo nós vemos que há conflitos, não é? Nos lares, nas escolas, depois nos ambientes de trabalho, nos times de futebol, nas instituições religiosas e por aí afora, sem falar nos conflitos que existem entre países. Porque onde há seres humanos, há conflitos. E neste curso você vai aprender todas as causas dessa problemática humana e como lidar com elas no dia a dia. E, principalmente, ajudar a formar e melhorar o nosso mundo. Vamos todos trabalhar para um mundo melhor. Você será um agente de transformação social através da consciência, aprendendo pela incrível ciência de Norberto Keppe e Cláudia Pacheco. Melhor ainda, estamos com as matrículas abertas, turmas iniciando agora. Não perca essa oportunidade. fatri.edu.br ou então pelos links, telefones colocados aqui na tela. Bem-vindos!